Louvado seja o Senhor. Bendito és tu, ó Deus. Abra a tua Bíblia, querido irmão. Lá no livro de Salmos, de número 1, o primeiro salmo da Bíblia, Salmo de Davi, capítulo de número 1. Glórias a Deus. Salmo de número 1, e eu quero ler esse salmo junto com você. Enquanto você vai abrindo a tua Bíblia aí, meu irmão, nunca esqueça, irmãos, de orar pelos nossos amados irmãos instrumentistas, aqueles que cantam, porque é uma dedicação, irmãos, é uma entrega, né? E a gente percebe neles um temor de Deus, também uma dedicação profunda da parte deles, né? De vez em quando eu estou aí tocando com eles, irmãos, mas assim, tem que ter uma dedicação muito grande, irmãos, tem que ter um coração voltado para Deus. Não esquece na tua oração de orar por eles. Amém, queridos? Nunca esquece de orar por eles. Salmo de número 1, eu quero ler então, que diz o seguinte: algumas Bíblias trazem um título dizendo a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão ou o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Deus, nós temos lido a tua palavra, Senhor, que tem sido para a nossa alma nesses dias uma fortaleza, ó Pai querido. Dá-nos graça não somente para ouvirmos, mas também para cumprir ela em nossa vida, Senhor. Para que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra tão bendita dos céus. Nós queremos te agradecer, te bendizer, no nome santo de Jesus, teu Filho amado. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos. Amados irmãos, Davi, quando escreve esse salmo, irmãos, nós vamos observar que Davi era um homem leitor, irmãos, das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque parte desse salmo do qual ele escreve aqui, irmãos, ele na verdade está citando Josué capítulo 1, versículo 8, lá do Antigo Testamento. Ele cita o texto. E quando Davi começa dizendo bem-aventurado, ou seja, é muito feliz, é garantia de felicidade, meus irmãos. O varão, o homem, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, você pode perceber a escada, irmãos, a escada de declínio que vai acontecendo na vida de uma pessoa, irmãos, que não se acorda em tempo para voltar para a palavra de Deus. Davi vai escrevendo dizendo, olha, que não anda segundo o conselho, que não se detém, que não para e que não se assenta. Então você percebe que é uma pessoa que está andando, eu e você somos filhos de Deus, nós estamos andando, irmãos, para um destino, nós estamos firmes na caminhada. O texto vai dizer, olha, que não anda
Segundo o conselho, não andar no caminho do conselho do ímpio, irmãos, daquele que é totalmente perverso e moralmente falando. Não anda, que não se detém, que não para. Porque muitos estão parando, ele vai dizer, no caminho. Se deter é parar no caminho dos pecadores, porque ofertas são assim, meus irmãos, ou não? São assim de ofertas para fazer eu e você errar, e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha só os estágios que vão acontecendo, e Deus é aquele que através da sua palavra, quando o Espírito Santo que está em nós aciona essa palavra, para nos dar, irmãos, entendimento. Ei, pode parar, aqui eu não vou caminhar com esses, não vou parar no caminho, não vou assentar na roda dos escarnecedores, porque eu sirvo a um Deus vivo, que é poderoso. Davi vai dizer, irmãos, olha só, essa pessoa não anda no caminho dos ímpios, ela não se detém no caminho dos pecadores, e ela não assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele vai dizer, antes tem o seu prazer. Aonde está o teu prazer, meu irmão? Aonde está o teu prazer? Aonde está o prazer da tua alma? Aonde é o local em que você mais se sente bem, irmãos? Davi diz que antes essa pessoa tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus. Estava conversando com uma irmã, ela dizia o seguinte: pastor, eu andei um tempo afastado dos caminhos do Senhor, mas não dá para ficar longe da palavra de Deus, não há como viver sem a palavra de Deus. Essa pessoa entendeu, irmãos. Ele vai dizer, antes tem o seu prazer nessa palavra do Senhor e na sua lei, na sua palavra, medida de dia e de noite. É claro, irmãos, que a gente não vai poder estar 100% o dia inteiro, irmãos, todo o dia, mergulhado na palavra de Deus, lendo, estudando, claro que não, mas isso fala de uma palavra que já está no nosso coração, e aí você será guiado por ela de dia e de noite. Sim, com certeza, para o teu próprio bem. E o texto vai dizer, olha, ele faz uma linda comparação, essa pessoa, irmãos, que não anda no caminho dos pecadores, que não se detém no caminho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, essa pessoa será como uma árvore plantada. Observe, ela foi plantada, essa árvore. Eu e você fomos plantados na casa do Senhor. Não estamos aqui porque nós somos os bons, não estamos aqui porque tinha alguma coisa de boa em nós, não, irmãos, porque o Senhor viu nós e arrancou lá daquele charco de lodo e plantou eu e você na casa dele, irmãos. Então, quando o texto vai dizer, será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Quando eu estive em Israel, irmãos, 2014, para conseguir nascer alguma coisa naquela terra tão árida, irmãos, eles precisam, em cada pezinho de fruta, cada pezinho de uma flor, de uma árvore, seja o que for, lá tem uma mangueira de água, e lá tem um conta-gota, tic-tic, 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 e aquela gota de água é suficiente, irmãos, para produzir frutos, tantos frutos que Israel hoje exporta alimento, irmãos, para você ter uma ideia. Agora você imagina uma árvore que está plantada junto a ribeiros, aonde a raiz dela, irmãos, consegue chegar lá no leito do rio, para buscar de lá condições para ela brotar, para ela florescer e para ela produzir, irmãos, proporcionar sombra para aqueles que precisam. Eu e você, irmãos, plantados nesse ribeiro de água, que nada mais é do que a palavra de Deus, nós vamos produzir frutos maravilhosos. Quantas pessoas, irmãos, que se aproximam de nós, carregadas, elas se aproximam de nós com dores terríveis, elas se aproximam de nós com angústias, elas se aproximam de nós desesperadas, elas se aproximam de nós querendo tirar a própria vida, meu irmão.
Mas eu e você que temos esse fruto, não por conta própria, mas lembra o que Jesus diz lá no capítulo 15 de João, no versículo 5, ele diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. E ele está fazendo ali a comparação de uma videira verdadeira, cujo pai é o lavrador, e o próprio Jesus é essa videira, e eu e você fomos enxertados nele, meu irmão. Então, se nós produzimos alguma coisa, não é por conta própria, é porque a seiva vem dele, é porque a seiva, aquilo de bom que nós temos, vem da palavra de Deus, meu irmão. Isso aqui é fascinante, meu irmão, porque quando as pessoas, infelizmente, elas andam no caminho do ímpio, irmãos, tem algumas coisas que nos dão uma direção disso. Com quem ela anda, aonde ela anda e quais são os seus referenciais, meu irmão. O nosso referencial, meu irmão, tem que ser a pessoa de Cristo Jesus. O autor aos Hebreus vai dizer, olhando para o pastor Silvio, autor e consumador da fé. Amém, meu irmão? Não! O texto vai dizer, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Porque não foi o pastor Silvio que morreu por você, não foi o pastor Silvio que morreu naquela cruz, foi Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que você tem que olhar nos momentos difíceis, porque, irmãos, decepções vêm, frustrações vêm. Tem dia que a gente não se sente bem nós para conosco, imagina com o outro, irmãos. Nós vamos ter sim frustrações, mas quando você chegar à pessoa de Jesus é diferente, porque Ele jamais deixa alguém frustrado. O texto vai dizer, olha, junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Isso aqui não quer dizer, irmãos, que tudo vai dar certo na nossa vida, não quer dizer isso, mas que tudo na nossa vida vai ser regrado pela palavra de Deus, irmãos. Sim, meu irmão. Pela palavra de Deus, ela é o eixo do qual eu e você precisamos estar alicerçados. E aí ele vai dizer assim, aí olha só a comparação que o salmista faz, irmãos. Em muitos salmos você vai ver isso, o próprio Jesus vai fazer isso, irmãos, essas comparações, para que a gente possa entender. Então ele coloca o certo e o errado, irmãos, e coloca o caminho largo e o caminho estreito, coloca uma pessoa de Deus, uma pessoa que não é de Deus, coloca o justo e coloca o ímpio. Então ele vai fazer agora a comparação dizendo, não são assim, irmãos, os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. São como a moinha que o vento espalha. Presta atenção numa coisa aqui, irmãos. Quando nós vamos para a palavra de Deus, e quando Davi escreve esse texto aqui falando da moinha, irmãos, que seria basicamente a palha que saía do grão. O grão é o justo. A palha é o ímpio. E uma coisa muito interessante, eu não sei se alguém de vocês já fez esse trabalho de pegar uma peneira, às vezes com casca de amendoim, às vezes com feijão, e que seja, e joga principalmente quando tem vento, é o melhor momento que tem para fazer isso. Você joga para cima, cai os grãos e a palha vai embora. A palha, irmãos, é levada pelo vento. Uma pessoa que não tem a direção de Deus, ela é levada por ventos estranhos. Mas eu e você, que somos guiados pelo Espírito de Deus, a palavra Espírito, pneuma, ar, a nossa vida é guiada pelo ar que é o Espírito Santo, não um vento estranho, não um vento do inferno, não um vento dos demônios, não.
Eu e você, justos, somos guiados pelo Espírito Santo. E o texto vai dizer que o vento espalha. Porque viver uma vida lá no mundo, irmãos, é uma vida desgraçada, meus irmãos. É uma vida que não tem começo, não tem fim, não tem pé, não tem cabeça. As pessoas vivem de qualquer jeito, conforme a idade vão levando. E aí alguns dizem, deixa a vida me levar. Não, não, não. Eu quero que Jesus leve e conduza a minha vida, não que a minha vida me leve. Porque se a vida for levar, vai se acabar em nada, meu irmão. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E ele diz no versículo 5, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Eu e você, irmãos, nós não iremos passar por juízo, porque a igreja não vai passar por juízo. A igreja do Senhor Jesus será arrebatada aos céus. Ela não passará pelo juízo, mas o ímpio vai passar sim, meus irmãos. E por um juízo, porque a balança de Deus ela é justa. Ela não pende nem para a esquerda e nem para a direita, ela é justa, ela é precisa, a balança de Deus. Então ele vai dizer, pelo que os ímpios não vão subsistir no dia do juízo, porque diante de Deus, irmão, não dá para arrumar desculpa. Diante de Deus não dá para engendrar, diante de Deus não dá para enganar, diante de Deus não dá para inventar, não tem como fazer isso, irmão, porque Ele conhece tudo. Antes de você pensar, Ele já sabe o que você vai pensar. Como alguém vai se escapar diante desse juízo? Agora o texto vai nos dizer que nem os pecadores na congregação dos justos. Congregação aqui, um ajuntamento dos santos. O que é santo? A palavra santo é aqueles que foram separados de uso exclusivo para Deus. Por isso eu e você somos igreja, no grego a eclesia, aquela que foi tirado, chamado para fora, irmãos, para um propósito específico com Deus e para Deus. Amém? Eu quero, irmãos, ser um propósito nas mãos de Deus. Eu quero ser, irmãos, um homem que Deus tenha algo específico para mim. Seja você uma mulher que Deus tem algo específico, seja você um jovem que Deus tem algo específico para você, meu irmão. Porque quando nós estamos na mão de Deus, nós somos guiados por Ele e sempre o caminho é certo de bênçãos. E Ele vai dizer o seguinte para fechar: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele sabe onde você andamos. Eu retorno aqui, lembra do Ezequias, que estava doente. Ele disse para Deus: Senhor, lembra por onde eu andei. E Deus voltou à sentença que tinha dado para ele. Deus conhece o teu caminho, meu irmão. Deus conhece o teu arrependimento, Deus conhece as tuas falhas, Deus conhece os teus momentos de crise, Deus conhece os teus 5 minutos de bobeira, Deus conhece a tua fraqueza, Deus conhece o teu limite, Deus conhece o teu potencial. Ele sabe tudo, conhece tudo. O texto vai dizer, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. E quantas vezes, meus irmãos, nós já se pegamos como o apóstolo Paulo. Imagine o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: aquilo que é para mim fazer, eu não consigo. E aquilo que não é para mim fazer, quando eu me apego, eu estou fazendo. E ele vai dizer, por isso que há uma luta dentro de mim. O espírito milita contra a carne contra o espírito. Ou seja, aquilo que é bom luta com aquilo que é mal que está dentro de nós, irmãos. Quem vai ganhar a batalha? Aquele que você alimentar mais. Esse vai ganhar a batalha. É muito difícil, irmãos, estar um dia inteiro na internet, um dia inteiro, uma tarde inteira na televisão, e a cabeça enchendo, e quando viemos por um culto desse, irmãos, em 1 hora, 1h30, querer que muitas coisas acontecem, não vão acontecer. Porque nós estamos entupidos, irmãos, de tudo aquilo que é externo. E o Senhor precisa do vaso limpo para poder encher, irmãos. Amém?
E ele vai dizer: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o Senhor também conhece o caminho do ímpio, e o caminho do ímpio vai perecer. Que eu e você podemos ter consciência, irmãos, de andar nesse caminho. E se você observar, existem condições, e a condição é meditar na lei do Senhor, dia e noite, para o nosso próprio bem, irmãos. A palavra de Deus, irmãos, ela é como placa nos indicando o caminho para chegar aos céus. Nós, quantas vezes chegamos numa bifurcação e agora é para a direita ou para a esquerda? O Espírito Santo que está dentro de você, guia você. O próprio Jesus diz: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o outro Consolador. E Ele vos guiará e vos ensinará tudo quanto o Pai tem dado. A palavra de Deus que foi depositada por tantos anos, irmãos, nesse altar ao teu coração, ela está lá dentro. E na hora que precisa, o Espírito Santo vai lá e tira ela e coloca para você. Mas quem decide é você o que fazer. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, irmãos? Oh, Jesus amado.